Olá, seja bem-vindo à STP-TV. Hoje tenho comigo Patrício Trovoada, líder da ADI e atual Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, que vai em 2 meses de governação. Aproveitando a sua passagem para a Conferência Franco-Africana, enfim, mais uma vez e com todo o gosto e também, enfim, agradecendo desde já a disponibilidade de Patrício Trovoada para estar aqui e a comunicar connosco através da STP-TV. Patrício Trovoada, obrigado por mais uma vez estar aqui connosco na STP-TV. Agora, como é evidente, eu tenho saudades tuas, tenho saudades dos tempos de comentador, mas agora isso já não vai ser possível, essa liberdade de comentador não vai ser possível. Passando aquilo que eu considero ser o essencial de uma conversa a ter hoje com o Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe. Nesta altura, depois de 2 meses de governação, é tudo muito curto, é tudo muito rápido. Que perspectivas, ou como é que perspectivas a evolução de São Tomé e Príncipe daqui até o fim da legislatura? Um olhar abrangente sobre aquilo que achas que é interessante focar como pontos, poderão ser pontos importantes no cumprimento de uma legislatura de 4 anos. Obrigado. Dizer que, embora as dificuldades, porque a situação de facto é difícil, estamos confiantes. Eu creio que o nosso país, nessa legislatura de 4 anos, vai conhecer progressos significativos no domínio da agricultura, cacau, café, provavelmente também a pimenta. Iremos também melhorar tudo que é a produção alimentar, sobretudo no domínio da horticultura. Eu acredito também que na pecuária, sobretudo a avicultura e suinicultura, nós conseguiremos também alguns progressos e a pesca também, na sua vertente semi-industrial, sem esquecer a melhoria da pesca artesanal, também vai crescer bastante. Nós temos, contudo, que fazer face ao grande desafio que é a população jovem, não é? que é imensa, que é enorme, que está presente e que precisa, enfim, de perspectiva de futuro, nomeadamente. Temos uma grande pressão a nível da educação, as infraestruturas para a educação são escassas e temos uma grande pressão a nível da saída, quer dizer, quer a formação superior, quer a formação profissional para depois encontrar um emprego. Mas, em geral, eu diria que existe pressão, existe dificuldade, mas existe uma grande confiança que o país vai progredir. Nós acreditamos que dentro de 2 anos, no máximo, a situação da eletricidade será, digamos, atingirá um grande nível de satisfação a nível das populações, com a cobertura praticamente nacional a nível da rede da EMAI. Os preços, os custos de produção a nível das térmicas irão provavelmente continuar altos, mas pelo menos a cobertura nacional será uma realidade. Com respeito à água, os grandes centros urbanos, eu diria o corredor que vem de Milagrosa até Praia Melão daqui a 2 anos, a situação da água, passando por Ribamar, São Fenícia, Almas, estará completamente resolvida. A parte norte da cidade e o distrito de Lobata também, dentro de menos de 2 anos, provavelmente dentro de 9 meses, a situação da água estará resolvida. Ribeira Afonso, 2 anos, a situação estará resolvida.
Santana poderá demorar um pouquinho mais, mas eu acredito que com os novos financiamentos, sobretudo na perspectiva do FED, água e o saneamento do meio conhecerão nessa legislatura uma grande transformação no sentido de minimizar e, em algum caso, resolver completamente os problemas. Bom, daí que... Deixa-me interromper para dizer o seguinte. Falaste de agricultura, das infraestruturas básicas, não é? Água e energia. Para a energia podemos ir depois, mas ainda não falaste de turismo e de serviços. Tendo falado da juventude. Haver necessidade de criar empregabilidade e empregabilidade agressiva, exatamente para atenuar os níveis altíssimos de desemprego que existem nos jovens. A melhor forma de atacar isso não será também uma aposta, enfim, que é muito mais difícil e que implica, obviamente, investimento privado estrangeiro no turismo e no outro tipo de serviços? Não, estou de acordo. O que eu quero dizer é que há muitas coisas a fazer ao mesmo tempo. Pois há. Há muitas coisas a fazer ao mesmo tempo e nós queremos dar uma resposta em função também dos níveis de expectativa da população. Sabemos que o problema número 1 é o emprego. O que nós queremos dizer é que, no fundo, vamos atacar a questão do desemprego, mas também os outros aspectos da vida das nossas populações. Sobretudo das mais desfavorecidas e as mais carentes, aquelas que hoje carecem de facto de rendimento. Quer dizer o quê? Hoje, as populações em meio rural, eu estou tranquilo a dizer que a vida delas vai melhorar substancialmente nos próximos anos, próximos 2 anos. As populações em setor urbano, em que a infraestrutura social está bastante degradada, também nesse aspecto vão conhecer melhoria. Agora, a maioria da população está hoje em meio urbano e suburbano. O desemprego, sobretudo, está aí. Bom, e aí existe uma faixa da população que não se predispõe tão facilmente a regressar ao meio rural, mesmo se as condições de vida em meio rural vão melhorar. Então aí, o que é preciso fazer à partida? Formação, nomeadamente formação profissional, e melhoria do clima de negócio para fazer, ou pelo menos atrair o investimento estrangeiro direto. A melhoria do clima de negócios não precisa de muito dinheiro, precisa de vontade política. Umas reformas também. Das reformas, mas é sobretudo vontade política. Nós conseguiremos, de facto, melhorar também esse clima de negócio. Aliás, nós queremos definir uma agenda anual de medidas visando a melhoria do clima de negócio. E aí, provavelmente, algumas outras ações. Uma delas tem a ver com a melhor integração da nossa economia na sub-região. Uma outra tem a ver com, pelo menos, uma infraestrutura logística boa que passa, pela melhoria do desempenho do atual porto de Santo Tomé, do aeroporto, e, sobretudo, a médio prazo, a construção do porto em Águas Profundas, ou pelo menos da fase 1 do porto em Águas Profundas. Isso irá definitivamente resolver o problema do desemprego, não é? Agora, falou do turismo. Antes de construir mais infraestruturas no domínio turístico, é uma questão de arrumar um bocadinho a casa, uma questão de reformas. Basta dizer que é preciso melhorar o nosso sistema de visto, basta dizer que é preciso, a nível das negociações com as companhias aéreas, trabalhar melhor o tarifário e, provavelmente, as rotações. Basta dizer que a maioria dos nossos hotéis não existe uma classificação em termos de estrelas. Hoje,
à promoção do país, à busca de oportunidade turística, é uma busca digital. Daí que, se não houver, digamos, se nós não tivermos os standards que os grandes consumidores, as grandes companhias que fazem ofertas de quarto utilizam, ninguém saberá qual é a oferta de quarto em São Tomé e Príncipe. Daí que são questões que não necessitam de dinheiro, necessitam de trabalho, necessitam de reformas, necessitam de ideias e necessitam de alguma celeridade. No caso do turismo, vai-se mesmo avançar por uma agência nacional de turismo, algo do género? Um organismo desconcentrado? Vamos no turismo, na promoção do investimento e na cooperação internacional, a prazo vamos ter agências que vão prestar serviço a todos os setores de uma maneira transversal. Isso é um objetivo, mas, como eu digo, há passos, há caminho. É por isso que nós temos, nessa primeira fase, um Ministério da Economia e do Comércio e da Cooperação Internacional. Provavelmente, se nós vamos para uma segunda legislatura, não será esse formato, não é? Daí que há um caminho, eu costumo dizer, há um caminho. Nós estamos relativamente tranquilos e seguros naquilo que estamos a fazer. Agora, que dificuldades existem, elas existem. Nós temos uma grande dívida com vários setores. Devemos $1.700.000, possivelmente, aos estudantes, bolsas atrasadas. Devemos aos doentes, nomeadamente cá em Portugal. Os juros da dívida pública internacional também estão atrasados. Não falo das faturas com as telecomunicações, fatura de água e luz, etc, etc. Bom, são situações difíceis. As obras estavam todas paradas por falta de pagamento. Nós vamos rearrancar as obras porque é também um setor que absorve muita mão de obra. Nós temos um orçamento que só está a ponto para ser votado provavelmente no finais de março. E nós temos assim muitas... Relativamente ao orçamento temos que fazer aqui um stop, que é para fazer uma espécie de rewind para vermos isso do orçamento. Porquê? Porque o Governo primeiro teve muito tempo, demasiado tempo do meu ponto de vista, para entrar em funções. Mas pronto, isso são contingências da nossa política e do nosso contexto político. Depois disso, há aqui duas perspectivas relativamente à opção por fazer um orçamento do cidadão. Eu não vou nem sequer vamos estar aqui a conversar e a falar sobre, enfim, coisas teóricas, nem sobre a metodologia, nem sobre nada disso, porque isto é tudo muito, muito adaptável e cada um, de facto, pode criar instrumentos que ache, desde que eles sejam úteis e que possam servir, de facto, um propósito e que se perceba qual é o propósito. Por mim, dá-me igual a questão das metodologias e da cópia que se façam relativamente a outros modelos ou não. Mas eu tenho que parar aqui porque ainda não se percebeu totalmente e cabalmente bem que orçamento de cidadão é este que o vosso governo está, nesta altura, a querer implementar. Ainda por cima, levando 2 ou 3 meses até a sua conclusão. Que orçamento é esse? Explica que é para as pessoas, se faz favor, que é para as pessoas entenderem o que é que isso quer dizer, orçamento de cidadão, para o vosso governo. Porque os outros modelos, acho que algumas pessoas conhecem. Não, primeiro, disse e bem, não estamos na teoria. Segundo, para corrigir, nós não vamos levar 2 ou 3 meses a fazer o orçamento do cidadão. O que se passa é o seguinte: o orçamento participativo, o orçamento do cidadão, tem a ver com um modelo de democracia direta. Bom, e eu quero lembrar que, dentro daquilo que nós defendemos para sermos eleitos, é a aproximação com as pessoas. Bom, por está isso, percebido. Não, aliás, por isso... eu comecei nas perspectivas do governo, a aproximação às pessoas. Vamos então, ou estamos em democracia, ou, de facto, corresponder com a promessa eleitoral faz sentido ou não faz sentido. Não, tem que se cumprir promessas eleitorais. Então, é um modelo de aproximação. Bom, mas é muito mais que isso. O orçamento participativo permite-nos, de facto, perceber quais são as prioridades das pessoas,
quais são as prioridades das prioridades, porque das discussões com as comunidades definimos em conjunto o que é possível e o que não é possível. Bom, isso é dito logo nas comunidades? É dito nas comunidades. E eu quero dizer às pessoas que com esse exercício nós até já temos organizado boa parte do programa de investimentos públicos para 2016. Porque, com essa... evidente, porque nós vemos o que é possível fazer em 2015 e o que temos que levar para 2016 e o que são as obras que eventualmente vão correr 2015 e 2016. Bom, porque o orçamento participativo são cerca de 12 horas por dia no terreno com as populações, com todos os serviços técnicos da administração pública. E com as câmaras municipais também. E com as câmaras municipais, com as associações, não é? com as associações, etc. Bom, o que é que se passa? Há uma outra dimensão, que é que, a nível dos projetos que envolvem essas populações, nós conseguimos ter e perceber qual é o nível da apropriação que as populações têm de determinados projetos. E se nós falarmos, por exemplo, das intervenções no domínio da agricultura, discutindo com as associações, nós chegamos a perceber se tal projeto, por exemplo, a fileira cacau, a fileira café, com os nossos parceiros do FIDA ou do BAD, etc., qual é o nível, de facto, da apropriação? E, com as nossas populações, até qual é o modelo econômico que nós podemos perspectivar em função do nível da apropriação. Bom, diz uma coisa. Chegaram a alguma conclusão relativamente a isso, especificamente ao modelo para a produção de café e para aumento da sua produtividade? Chegamos a muitas constatações. E eu quero dizer que não só nós como governo, mas a própria administração, que muitas vezes não comunica entre ela. Determinados setores da administração chegaram também a determinadas constatações. Nós vimos mais claramente onde é que existem as nossas fraquezas. Nomeadamente, hoje temos um grande problema em relação ao domínio da água. Percebemos bem a eletricidade, percebemos bem hoje o cacau, estamos a perceber melhor o café, mas nós não percebemos a irrigação. Bom, outras situações são as situações ligadas à utilização da terra, o preço justo de alguns produtos e também percebemos uma coisa extraordinária, que o nosso povo tem uma grande riqueza. O nível de compreensão, e eu disse isso a alguns técnicos, nas discussões no terreno, nós encontramos pessoas que podiam ser grandes dirigentes políticos, cheios de bom senso, conhecendo a realidade. Nós temos pessoas que nos falam dos preços, do acesso ao mercado internacional, dos preços dos insumos, da organização social, etc., etc. É muito gratificante. E, como eu digo, para um governo, no meio rural. E vou chegar depois ao meio urbano. Mas nós chegamos à conclusão de que temos aí um potencial. Temos, como eu digo, uma apropriação. Expectativas dessas populações? Não, as expectativas, elas existem, mas eu, como dirigente político, eu fico bastante confortável, porque o gap entre a expectativa e a capacidade que o Estado tem, se ele quiser ir ao encontro da expectativa, é muito pequeno. É muito pequeno. Nós,
Dou um exemplo. Esse não é o perigo de um orçamento de cidadão, conforme vocês estão a fazer, que é, se bem que está toda a gente, entende-se que está toda a gente envolvida. Mas está a administração central, está o governo, a administração central, a administração descentralizada, ou seja, também as câmaras municipais, estão as associações, ou seja, a sociedade civil organizada, e depois estão as populações, não é? Enfim, que também dão subsídios e são digamos que o fim último dessa iniciativa. E eu, há bocado, falei das expectativas e respondeste-me com priorização e prioridades. Ok. O risco aqui não estará em não se poder cumprir isto. Eu já percebi que o gap é pequeno, entre expectativas e a execução. O gap é pequeno, mas não haverá aqui um risco de não se conseguir dar resposta a essas expectativas, mesmo que elas sejam priorizadas. Não há essa... Bom, eu quero dizer que, por exemplo, no domínio das estradas, estamos com números razoáveis. Em execução, a executar ou em projeto? Não, os valores dos projetos ao sair da execução, porque trabalhamos muito. O que eu quero dizer é que... Já percebi. Sim. Nós temos uma ideia dos valores e os valores são razoáveis. As soluções técnicas são soluções técnicas que estão adaptadas a cada problema que nos é colocado. Eu digo é que nós temos que ser gente de terreno. Nós somos um governo de terreno. E é por isso que nós pensamos que é a melhor maneira de resolver os problemas pondo a mão na massa, como se diz. E chega-se a essas conclusões. E o nosso povo é um povo muito razoável. Muito razoável. Nós temos estradas, por exemplo, que, ao explicar à população, tecnicamente, porque estamos lá com os técnicos, os engenheiros e tal, dizem, olha, essa estrada vai custar 2 milhões de dólares. E a população diz, mas 2 milhões, tanto dinheiro? Sim, muito dinheiro, 2 milhões. E eles dizem, bom, de facto é muito dinheiro. Mas explicamos, olha, podemos fazer isso em 2 anos. A população, ok, mesmo 3 anos, mas que façam. A discussão vai até esse nível. Vai a esse nível, porque estamos aí. Nós, há estradas que estamos a dizer, bom, este ano nós vamos fazer as valas e fazemos um passeio. Estão de acordo? Façam as valas e o passeio. Bom, e então, o que eu quero dizer? Sabe, há muita gente que custa, dói as costas, não é? Estar 12 horas no terreno... Eu vou dizer uma coisa. Deixa-me acabar. Esse detalhe é uma loucura autêntica. Não é loucura. Nós somos 200 mil habitantes, somos 1.000 quilómetros quadrados. Temos a vantagem de podermos ir ao detalhe. Sim, também é uma vantagem. Sim. Tem que concordar. Sim, podemos falar com as pessoas e temos que criar a confiança com as pessoas. As pessoas têm que começar a voltar a acreditar nos seus dirigentes. Então vamos ao detalhe. E do detalhe percebemos muitas coisas. Por exemplo, o milho. Nós temos jovens que nos dizem, Sr. Primeiro-Ministro, se o milho cair a 8.000 dobras, eu estou a perder dinheiro. E aquilo que me satisfaz é um jovem saber quanto é que lhe custa produzir o milho, quanto é que lhe custa os insumos e a partir de que preço ele está a perder dinheiro. Não, esse jovem é uma mina de ouro para mim. Está a perceber? Nós temos jovens a meios rurais, sem água, sem luz, que andam 12, 18 quilómetros por dia e que têm 11º ano. 18 quilómetros para produzir? Para ir estudar. 9 quilómetros mais 9 quilómetros. E consegue chegar ao 11º ano. E não tem energia em casa. Não é uma riqueza para o país? Não é um potencial? Mas tem que se resolver esse problema desse jovem. Porque senão é uma bomba.
Sim, é um problema social que se cria, isso é óbvio e evidente. Então, aliás, que se tem vindo criado ao longo da nossa independência até agora. Então, a administração tem que perceber, os políticos têm que perceber o país que nós temos. Daí que eu digo, esse exercício é fisicamente difícil, mas é um exercício que nos traz muita informação, muita satisfação, muita confiança na capacidade que o país tem, que as mulheres e os homens do país têm de ultrapassar as situações. E quando vamos para os meios urbanos, os problemas são sobretudo o problema do desemprego e do saneamento. Porque, de facto, as oportunidades são poucas, os problemas sociais são maiores, a qualidade de vida é terrível, muito degradada, muito poluída. Mas os problemas são basicamente esses: saneamento do meio e o emprego. Depois, há esses pequenos problemas, quer em meio rural, quer em meio urbano, de alguma insegurança, de alguma delinquência, etc, etc. Mas que eu diria, mais uma vez, são problemas graves, mas que temos a solução. É uma questão de encontrar meios, etc, e nós podemos, de facto... Falar em delinquência e em alguma violência, sobretudo nos meios suburbanos e urbanos, já se percebeu, enfim, com o recente caso da exoneração do brigadeiro Justino Lima, esse caso que foi altamente mediático, percebeu-se que, existindo esse caso, que era um caso que se tinha, obviamente, que decidir sobre ele, ficou decidido. Não vamos entrar aqui em detalhes sobre essa situação que eu considerei, de facto, asquerosa. Portanto, removido a asquerosidade da situação, coloca-se o mais difícil da situação, do meu ponto de vista, que é a questão estrutural sobre o aumento da criminalidade no país. Sabemos, todos, que em pequenos estados insulares a criminalidade é normalmente alta e é violenta. É preciso ter a noção disto, não é? Nas ilhas sente-se muito mais esse tipo de criminalidade porque ela afeta gente que é sempre muito próxima, não é? E também é feita por gente que é próxima. É uma criminalidade muito complicada de se combater. O que é que o Governo, o que é que esse 16º Governo tem para oferecer aos são tomenses, no sentido de se atacar esse problema, que é obviamente um problema que é social, mas que começa a ganhar outros contornos, porque tentou ser misturado, agora com essa crise, como sendo também um problema político. O que é que o Governo vai fazer, concretamente, para atenuar e atacar isto? Primeiro, não há crise nenhuma e não há nenhum problema político. O que é que há? Vamos ver a questão da criminalidade. Bom, ok, é um facto a criminalidade. Mas é um facto também que o distrito de Água Grande hoje são 80 mil pessoas. E o distrito de Mesa hoje são 50 mil pessoas. Bom, por isso, é um facto que, numa porção muito pequena do território nacional, se concentra a metade da população do país. A densidade é terrível. Nós estamos, provavelmente, em Água Grande, nós devemos estar com 400 a 500 pessoas por quilômetro quadrado. Bom, desemprego, promiscuidade, enfim, muita frustração, etc, etc. E o que é que temos do outro lado? Temos algumas unidades das Forças de Defesa e Segurança que, desde 2009, não há nenhum recrutamento. A população está a crescer, está concentrada e não há recrutamento. Espera, que eu não estou a perceber. Então, mas não há novos recrutas? Não há. Não há novos alistamentos nas Forças Armadas? Nós temos, não estou a falar das Forças Armadas, estou a falar das Forças de Segurança. Das Forças de Segurança, ok. Nós temos forças que... Mas 2009 são 5 anos. Sim, nós temos forças que já há séculos não treinam. Nós temos uma polícia de investigação criminal, atualmente, salvo erro, com 9 ou 10 processos disciplinares. Devido à própria situação interna, dos comportamentos internos. Nós temos
uma polícia de investigação criminal que não tem pistola. É a situação que nós encontramos. Compraram coletes à prova de bala, mas não compraram pistola, quer dizer, para pique. Mas, enfim, é preciso ver o que é o Estado também. Então mas aqui acho, também é uma questão de gestão, aqui um problema de gestão. Eu acho que é verdade, a criminalidade aumentou, mas aumentou e tem estado a aumentar porque há um vazio. Não há nada para, de facto, travar. Não há meios, não há homens, não há políticas, não há um bom serviço de informação, não há etc. Bom, nós temos pistas de solução. Em meio rural, aumentar a presença daquilo que chamamos a polícia comunitária, não é? Algum trabalho nas comunidades, mas necessariamente isso passa por o aumento das forças policiais. As forças policiais não têm material de comunicação. Não têm material de comunicação. Têm poucos meios rolantes. Quer dizer, é preciso ver em que situação se encontra o país. E temos que fazer essas opções, que são fundamentais, não é? Para que a autoridade de Estado volta, de facto, a estar presente no país. Daí que nós não podemos, face a isso, ir para o outro extremo e deixar cada um fazer a sua justiça, deixar que haja abuso do poder e, sobretudo, que se desrespeita os direitos do cidadão e os direitos humanos. Por isso, essa situação da debilidade das forças de segurança pública, nós estamos a resolver. Estamos a resolver a nível da cooperação internacional, é uma urgência. Não é? Por outro lado, estamos também a dialogar com o sistema judiciário para que as pessoas percebam que é um trabalho em conjunto para resolvermos esse problema da criminalidade. Mas também, por outro lado, nós devemos salvaguardar os direitos das pessoas. Bom, daí que eu quero que as pessoas percebam uma coisa. Esse governo não é um governo laxista, é um governo que assume plenamente a gravidade da situação do país, mas não é um governo alarmista e não é um governo que, enfim, não sabe em que direção ele tem que agir. Só que as coisas necessitam de tempo, existem regras, nós temos que recrutar, por exemplo, as forças policiais, novas forças, temos que treiná-las, temos que equipá-las, temos que reorganizar o sistema de segurança pública. Ao mesmo tempo, temos também que motivar as polícias locais nas comunidades. Temos que construir uma nova cadeia, não é? Que é outro problema. Quer dizer, vamos prender as pessoas, mas é preciso saber como as prender. Bom, não é... Eu diria que há uma massa de trabalho, não é? Não é a complexidade do trabalho, mas é muitas coisas que ficaram para ser feitas ou que nunca foram feitas e que temos que fazer agora debaixo de alguma pressão. Patrício Trovada, diz-me uma coisa, também para acalmar um pouco os são tomenses. Isso é um problema geral, é um problema de todos os são tomenses. Isso afeta toda a gente e até cria algum alarme social, de certa forma, não é? A questão é a seguinte: é possível haver consensos com a oposição nesta altura relativamente ao tema da segurança e da criminalidade no país? É possível estender-se pontos e dialogar com a oposição disponível a fazê-lo nesta altura? Porque isto é, de facto, é preocupante e é, de facto, do meu ponto de vista, um problema que é um problema nacional. Ou há uma estratégia que vá para lá dos partidos e que envolva, inclusive, as pessoas, toda a cidadania, ou então isto não faz sentido nenhum. Desculpa. Quer dizer, isso não é um problema. Isso não é um problema que tem que haver consensos políticos, etc. Quer dizer, é decidir. Hã? É decidir. Ter umas políticas claras e decidir. Exatamente. Quer dizer, eu não vejo como
se nós temos que fazer algumas opções orçamentais e dar mais dinheiro à polícia e recrutar mais pessoas, eu não vejo como alguém pode, em Santo Tomé, dizer que não é necessário. Não vejo como. Bom, daí que... Não é, quer dizer... se alguém quiser fazer política com isso, aí dele... Eu, no terreno, quando nós falamos, eu quero dizer outra coisa. O orçamento cidadão, falamos dessas questões todas. Porque é meio rural, como é meio urbano, toda a gente fala-nos do roubo. Sim. Bom, mas as pessoas vêm e não há nenhuma discussão. E fizemos N reuniões em N comunidades. Como eu digo, em média 12 horas por dia. Não houve nenhuma intervenção que foi de política ou de politiquice partidária. E nós falamos com toda a gente. Bom, então, vem-me falar do consenso? Evidentemente que a sociedade de Santo Tomé é uma sociedade consensual. Todos os problemas desses, não é? Todos esses problemas que nós evocamos, da escola, da saúde, da estrada, da agricultura, etc., são problemas consensuais. O que é preciso é políticas eficazes e trabalho. E já agora, daí que... se fosse para falar com a oposição, o que oposição, nesta altura? Bom, nós na apresentação do programa, a oposição não falou, deu as suas razões. Bom, iremos ao orçamento e veremos. Mas sabe, o que é que alguém, como eu, primeiro-ministro de Santo Tomé e Príncipe, eu gostaria? São contribuições, não é? São contribuições. Sabe, nós iremos, porque o processo é um bocadinho lento de auditorias, etc, etc, etc. Mas nós iremos depois publicar isso tudo. E há certas situações que temos que levá-las muito mais longe. Mas não é ainda para fazer política. É para que as pessoas percebam porque é que o nosso país está assim. E que deixam das mais práticas, porque elas é que são responsáveis pelo estado em que se encontra o país. E que as pessoas entendem que, se essas más práticas não existissem, o país estaria mais longe. Quando nós, por exemplo, fazemos a opção, hoje, o governo diz que é preciso ir para a eletricidade e a eletrificação do país. Porque chegamos à conclusão que um dos fatores motivadores até do trabalho em meio rural, sobretudo, é a energia. Não chega lá. Não chega. E quando a energia chega, as pessoas trabalham mais, estão mais motivadas para consumir. E então vão ao campo mais vezes, mais frequentemente e produzem mais. Então, o que nós estamos a dizer é que não há como aceitarmos que a política energética do país não tenha o nível de performance desejada por causa de interesses particulares. Não é possível. Bom, isso tudo. É verdade que a oposição, em boa parte, tem as suas responsabilidades. Mas não quer dizer que nós não devemos debater, não quer dizer que ela não deva dar a sua contribuição hoje, porque, no fundo, hoje é um novo momento. E esse novo momento hoje, nós queremos que seja um momento positivo. Bom, nós ganhamos, mas ok. Alguém tinha que ganhar, nós ganhamos. O que nós estamos a dizer à oposição hoje é que, como todo santomense, tem que contribuir, tem que participar, tem que trazer as suas ideias, as suas críticas objetivas, etc., em torno de coisas que nos interessam. Mas, Troara, falaste de más práticas e percebeu-se, eu percebi, pelo menos, que não há aqui nenhuma preocupação em ajuste de contas, voltar atrás e perder tempo com esse tipo de dinâmicas negativas e até defensivas. Mas a verdade é que eu tenho que meter aqui uma cunha, Eu quero ter acesso ao programa de governo, eu não sei qual é o programa de governo ainda hoje. Quando é que o São Tomé pode ter acesso ao programa de governo? Bom,
Deve ser uma falha. Eu quero dizer que há algumas coisas que nós estamos um pouco atrasados. Eu confesso que tem havido uma grande carga de trabalho. O programa de governo... Isso é essencial até para os investidores estrangeiros, não? Sim, o programa de governo, sob a forma que foi para o Parlamento, existe uma versão eletrónica e a intenção do governo foi pôr no público a versão extensa do programa do governo, não é? Faz sentido. Eu penso que ela deve estar a ser corrigida atualmente, não é? E iremos pô-la na internet. Estamos a construir também o site do governo, etc., para pôr todas essas informações. Isso é essencial. Mas nós vamos ter o programa do governo, nós vamos ter um documento, uma espécie de guião do investidor, e depois teremos o orçamento, tudo isso online. Estamos só atrasados, digamos assim, a nível do trabalho, mas não há dúvidas que nós queremos que as pessoas tenham acesso a isto tudo. Seu compromisso com a transparência. Sim, não há. Aliás, o próprio Orçamento Cidadão é também um compromisso com a transparência. Sim, tem muita essa componente. Mas o tema prático, o Estatuto dos Deputados, é uma discussão que está muito candente na sociedade de São Tomé, está muito nas redes sociais, está muito no online, e a verdade é que a ADI, sob a alteração do Estatuto dos Deputados, que havia sido feita no final da legislatura, não, feita pelo governo passado, na Assembleia passada, no final da legislatura passada, corretamente dizia eu, houve uma alteração no sentido de aumentar o âmbito das incompatibilidades, não é? Deixavam de ser as clássicas incompatibilidades de diretores e tal, passavam assessores, chefes de gabinete e tal, não sei quantos. E, no entanto, a ADI, das primeiras coisas que faz na Assembleia é uma moratória de 4 anos, ou seja, para entrar em vigor na próxima legislatura, essa alteração que havia sido feita na lei ou nos estatutos dos deputados no final da legislatura anterior. Percebe-se que os políticos da legislatura anterior podiam também ter feito quando entraram para o governo e podiam ter feito logo para não se aproveitarem dessa vantagem. Mas o que não se percebe é que a ADI ponha um ponto de exclamação sobre algo que poderia beneficiar bastante o exercício de transparência e até uma evolução na própria profissionalização que se quer dos deputados. É assim ou não é assim? Qual é a ideia da ADI em propor uma moratória dessas sem trazer mais coisas novas para o Estatuto dos Deputados? Sabe, eu vejo isso exclusivamente sob um ângulo. Bom, que foi-nos colocado como governo pelo Presidente da Assembleia Nacional. Bom, eu penso que não há uma evolução de um estatuto para a ADI ou para a oposição, é o estatuto dos deputados. É evidente que nós queremos a profissionalização dos deputados, nós queremos um parlamento mais produtivo, mais competente, isso não há dúvida. Agora, o problema que nos foi colocado como governo é se há ou não meios para tal. Bom, e quero dizer muito simplesmente que não existem condições financeiras perante outras prioridades, outros problemas que nós temos no país, para aumentar, porque isso passa pelo aumento de salário dos 55 deputados, passa por criar condições físicas de trabalho, passa por a criação e a contratação estruturas orgânicas dentro da própria Assembleia, de apoio para serem profissionais. Sim, de apoio, etc. Ora, muito honestamente, nós não temos condições hoje para tal. Nós não temos. Mas quando, deixa-me fazer essa pergunta, porque eu tenho que perceber isto bem, mas quando o Presidente da Assembleia faz uma proposta dessas ao Governo, saber se há essa hipótese,
Há alguma projeção de custos para isso, para que se possa, pelo menos, justificar o atirar dessas alterações para daqui a 4 anos? Quer dizer, não se pode estar a dizer, daqui a 4 anos podemos ver isso. Repara, daqui a 4 anos pode estar a ver isso. Mas qual é a projeção de custos que é para chegar a essa conclusão? Mas é evidente que se tem que começar a trabalhar, mas houve uma projeção de custo antes de fazer a proposta? Houve? Eu creio que não. Então, eu creio que não. Mas também para desfazer a proposta é preciso chegar à frente com uma, não? Exatamente. Sim. Então, não houve e é por isso que estamos nessa situação. Quer dizer, complicado de analisar. Não é? As pessoas vão me dizer, nós precisamos de dinheiro para a reforma da justiça. Então, o que é prioritário? Reforma da justiça, financiar ou financiar os deputados. Nós precisamos de dinheiro para o setor da educação. Eu quero dizer que o país precisa, pelo menos, nós estávamos a pensar um liceu para 2015, lançar um liceu, mas chegamos à conclusão que provavelmente teremos que ir para 2 liceus. Nós precisamos de construir, provavelmente, o déficit de salas de aulas hoje em São Tomé e Príncipe. Até agora, estamos a ultrapassar 100 salas de aulas. 100 alunos por sala de aulas. 100 salas de aulas que nós precisamos. Mais 100 salas de aulas? Sim, para baixar... 80 alunos por sala de aulas, segundo viu no ensino secundário. Exatamente. Temos no ensino secundário 80 e tal alunos por sala de aulas. Bom, precisamos pelo menos 2 liceus, mais de 100 salas de aulas. Bom, estamos com 1,7 milhões de dólares de dívida com as bolsas de estudo dos estudantes no exterior. Mas isso tudo temos que encarar. Agora, construir mais um edifício para os deputados. Provavelmente, íamos para salários na ordem de 30 milhões por cada deputado, não é? Mas o staff, mais não sei... Bom, nós dissemos aquilo que é a realidade. Mas, se a lei nos obriga, vamos ter que arranjar dinheiro para pagar os deputados profissionalizados, os deputados, arranjar meios, etc. Por isso, o problema, acho que do nosso lado, é bastante pacífico. Bastante pacífico. Ou seja, estariam comprometidos com o aumento do âmbito das incompatibilidades. Ou seja, o deputado profissional é um deputado e não é mais do que isso, um deputado. Mas depois, os deputados também têm que alterar a lei 5/97 para permitir aos jovens substituí-los, porque muitos têm lugares de diretores e tal, e não sei quantos. Pois é, essa promiscuidade é que se quer evitar, não é? Está bem, mas quer dizer também que, ao fazer isso, não é? Se nós temos que fazer entrar novos quadros, é preciso alterar a lei para que eles entrem imediatamente também na substituição de alguns que estão sob o regime de incompatibilidade. Daí que eu creio que, minha opinião muito pessoal, não devemos remeter só essa questão daqui a 4 anos, mas devemos começar a trabalhar agora. Era isso que se esperava. Com mais profundidade. Patrício Trovado, era isso que se esperava, não é? Está bem, mas isso é o trabalho da Assembleia. Que se trabalha, que se procura saber quanto é que vai custar, onde é que vamos construir, quais são as outras leis que nós temos que alterar para permitir que isso funcione. E uma das questões que eu penso fundamental é reduzir o número de deputados. Essa promessa de campanha é para cumprir também? Não foi nossa promessa de campanha de reduzir os deputados. Nós prometemos que a diáspora possa votar nas eleições legislativas próximas e será uma realidade. Pelo menos o texto será introduzido no Parlamento ainda em 2015. Patrício Trovado, obrigado por mais essa conversa. Espero daqui por 2 ou 4 meses estarmos outra vez a falar, porque assim essa é a melhor forma de fiscalizar o governo no espaço mediático, não é? Obrigado mais uma vez, Patrício Trovado. Obrigado. Pronto, termina assim mais esse especial da STP TV. Como sempre, aos sábados às 18 horas, eu sou a Billy Neto e tentamos o melhor possível e o máximo que sabemos trazer novos conteúdos para quem nos vê e ouve. Obrigado uma vez mais e bom fim de semana.